Eu vou dar choque no seu sistema. E uma coisa que eu dou de dica para quem vai assistir e que me ajudou bastante também é, cara, entenda o lado do professor também, Sim, conversa com com ele, certeza. troca uma ideia. Cara, parece que não, e talvez não deveria ser, mas da minha experiência fez diferença ter uma, não é uma amizade, mas é uma conversa É um franca com... respeito, né? Uma conversa, verdade. Exatamente. E Às isso vezes a também eu ia gente, falar. às vezes a gente cria birra com o professor porque não concorda com alguma coisa. Cara, nesse momento só fica quieto, Uhum, entenda, e seja respeitoso. Você não precisa ir lá trocar uma amizade e falar, é, professor, não, mas na hora que você estiver ali com ele, seja respeitoso. Porque daí ele vai ver uma responsabilidade em você e talvez ele te ajude. diferente, verdade. Mesmo que não esteja certo o posicionamento dele, mesmo Uhum, que seja um posicionamento errado, ou se você não concorde, o que eu vejo mais é não bata a boca e sempre respeite e, sei lá, se você tiver dúvida, mostre que você realmente está dedicado, que você, uhum, né, que você uhum, está indo atrás, que uhum, você já é meio caminho andado para começar, uhum. até porque pode falar, pode falar. Pode falar você. Até porque até, eu, até essa parte que eu falei de amadurecer e de aprender a estudar, e também descobrir não, mas ver que tem um lado do professor que ele lida com muita gente que também é pesado para ele, tanto que é pesado pra gente é pesado para ele, né? A responsabilidade que ele tem nas mãos dele, né? Até entender isso, demorou muito tempo mesmo, demorou anos. E é um conselho realmente valioso. Realmente Uhum. valioso. Não precisa virar amigo, mas vá, pergunte, o professor, se o professor for aquele professor mesmo rígido, geralmente ele quer saber que o aluno está indo tirar dúvida, ele quer saber que o aluno está dedicado, ele vai tratar você, tipo, sei lá, na maior formalidade possível, mas vai também falar assim, ó, não sei seu nome, mas eu sei quem que você é e eu sei que você está estudando. Já passei várias Uhum. vezes por situações assim. Uhum. E nessa APNP isso tem que se intensificar ainda mais, porque eu não sei você, mas assim, tem aulas que não dá, cara. Uhum. Não dá para assistir. Às vezes tem no YouTube, você assiste no YouTube, ou assiste depois gravado mais rápido e tal. E se você não entra na aula, não participa de nada, como é que o professor vai saber quem é você? Ainda mais é na PNP agora, a distância, né? EAD. Então teve uma matéria que foi assim, cara, que o professor falava 1h40 de manhã. Cara, não dava. Era engenharia do produto. Deveria ter Produto? falado, mas enfim. Mas enfim, aí, cara, não consegui assistir aquela aula. Só que assim, tinha as atividades, então eu entregava as atividades, tinha o negócio lá que eu tinha que apresentar no final. Então, apesar de eu não estar na aula, eu peguei e fiz o que, ó, professor, tô fazendo, pá, mandei e-mail, mandei um vídeo explicando como que era o nosso projeto. Então, assim, foi uma maneira de eu mostrar para ele, olha, eu tô aqui, tá? Uhum. Para não chegar lá no final e ele falar, não, você não fez nada, E entendeu? corre o risco também, quando tem prova de avaliação, geralmente, se o professor vê quem que você é, que você estuda, se você cometer algum deslize, pode ser que ele fale, Ele não, releve. releve, vamos analisar aqui. Ele se dedica, ele só cometeu um deslize, né? O que não Uhum, acontece. E isso é verdade. Na APNP, a gente está constatando isso mais ainda, vamos falar, agressivamente. Porque quando você está na aula, ele consegue ver presencial, né? Ah, o aluno tá ali. Ele pode estar de corpo, sei lá, com o corpo ali, mas se ele estiver ali, você já consegue ver a frequência. Mas uhum, na PNP que vocês, geralmente, não sei aí com vocês, mas aqui a gente não liga a câmera. Fica só o professor com a câmera ligada, sim. né? Só ele. Então ele nem sabe, tipo, tem pessoas, na verdade, quase todas as pessoas não tem foto. Então ele não Uhum, sabe nem quem que é a cara das pessoas que ele tá dando aula. uhum, Imagina como que deve ser complicado. Eu tenho um professor que eu converso um pouco mais com ele, porque ele é uma pessoa diferenciada aqui, e ele quis saber realmente teve uma aula que entrou de dúvidas, que entrou só eu mais uma menina. A gente tirou nossas dúvidas, e em vez de desligar a aula, ele quis continuar conversando, perguntar como que estava a nossa saúde mental, como que estava várias coisas. E daí ele falou pra gente, toda essa relação que para ele está muito, para ele em específico estava sendo muito complicado, porque ele é professor, ele gosta de dar aula, ele gosta de dar aula para pessoas, ele gosta de ver cada aluno, de se relacionar com cada aluno. E eu entendo como que deve estar complicado para cada professor também. uhum. Eu tive uma experiência, tô tendo uma experiência ainda, né, como professor de vestibular, dando aula Nossa, de legal. física. Eu comecei no cursinho solidário da UTFPR, aí agora, esse ano, precisava de um trabalho rápido, fácil, poucas horas, e aí estavam contratando ali no colégio,
um colégio particular que tem aqui, e aí eu comecei a dar aula. E uma coisa interessante é que a gente, como aluno, que nunca está na posição de professor, a gente é ingênuo. Porque sabe quando você está na sala de aula, aí, por exemplo, você pega o celular, pode ter 30 negros na sala de aula. Você pega o celular, você faz alguma coisa, você dorme, às vezes você tem uma falta de respeito e tal. Eu até entendo, o professor até tenta entender, se acostuma com a situação, mas daí na hora que você sobe lá na frente, o aluno acha que o professor não está vendo ele mexer no celular, que ele não está vendo ele fazer outra coisa na hora da aula. Parece que, cara, tem tanta gente ali, ele não vai prestar atenção em mim. Mas o professor vê tudo. Tudo. Imagina. Então, assim, eu comecei a perceber, cara, olha como a nossa percepção é totalmente distorcida, sabe? E aí a gente acaba, simplesmente, o professor deve acabar deixando pra lá, como eu, por exemplo, deixo pra lá. Ou às vezes como ali é um ambiente de cursinho e tal, brinco, vamos sair do celular agora, bora fazer isso aqui, pá. E é uma situação interessante. Então, me ajudou a me colocar na posição dele, sabe? Também com a questão de fala, pô, a gente tá aqui conversando, vai sair daqui com sede, com a boca seca, vontade de beber água. E lá na frente o professor também, fala. Cara, às vezes saio da aula assim, esgoelado, parece que você acabou com a sua capacidade mental ali na aula. Então, acho que o aluno, acho que é importante a gente falar isso aqui, que o cara tem que começar a se colocar mais na posição de professor também e entender que a sala de aula é 50% e 50%. Ah, com certeza, com certeza. E também você tem que pensar assim, se você tem dias que você tá mal-humorado, que você quer ficar só na sua, que você não quer ver ninguém, imagina um professor que tem que subir todo dia na frente do quadro e dar a mesma aula, exatamente a mesma aula, todo santo dia, para várias temas diferentes. Eu comentei isso com o professor de história lá do cursinho, eu falei, cara, e no dia que você não tá muito bem, que você não queria vir dar aula, você não tá de bom humor, e aí, cara, ninguém tem culpa disso, sabe? Ninguém ali tem culpa disso, então você tem que, tipo, você não precisa ser aquele dia o mais alegre do mundo, mas pelo menos tenha o respeito e tal. Às vezes tem um aluno lá que tá de mau humor, e aí, sei lá, sabe, age de uma maneira chata. Cara, é todo mundo assim, a gente tem que respeitar quem tá em volta da gente. É verdade, também acho.